Olá, vídeo 9. Entre a casca e a essência do ser, coexiste a miragem, a ilusão. Segunda parte, compaixão. A minha intenção é basicamente, se pode se dizer assim, né, fechar essa primeira introdução falando sobre as questões, né, que eu levantei nos 3 últimos vídeos. Eu vou ler aqui, a princípio, o que seria essa parte, né, e depois eu fazer um improviso sobre ela, que eu acho bem oportuno. Né? Então, segunda parte, compaixão. Distorções, desvios sobre o amor, sentimento. O peso do impulso natural da força de atração yin-yang e a interferência da pressão artificial do teatro novelesco das relações sociais sobre a sexualidade masculina e feminina. Eu optei por esse fecho justamente para ficar livre para comentar agora sobre esse resumo, né? Antes eu vou falar uma coisa interessante, né? Eu resolvi, vou estudar a melhor forma de fazer, né? Mas eu vou aproveitar esses vídeos que eu faço para fazer uma coisa que eu acho bem interessante, né? Vou criar ainda, não sei se é possível, mas enfim, esse livro que eu citei, Caminhos, que ele fala bastante, inclusive, poesia sobre esse impasse, esse conflito, né, das naturezas feminina e masculina, sob a minha visão, né, na época. Na verdade é temporal, mas enfim, eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, né, como se fosse um audiobook. Só que vai ter um detalhe interessante que eu pretendo comentar cada uma das poesias. Mas bem, vamos ao tema, né? Então eu queria fechar com essa reflexão, né, sobre o que eu abordei. E como eu disse, eu registrei no vídeo anterior, eu acho a sociedade que a gente vive, teatro novelesco, bem hipócrita, bem hipócrita. O conflito da natureza masculina e feminina junto com... realmente existe. E também existe o impulso natural da atração entre o homem e a mulher. Eu fico muito contente, de certa forma, porque, como eu falo, questão de ter tido uma experiência sobre isso, inclusive sobre o amor, que é uma coisa até maior, né? E poder agora comentar essas referências. Eu quero fazer um comentário interessante sobre essa distorção, já colocando em relação à minha própria experiência. Né? Eu tive a oportunidade há pouco conversar com um grupo de amigas, né? E eu coloquei essa questão que eu acho interessante. A natureza humana, o homem, né? Por toda a pressão que ele recebe, social e tudo, tem um problema na sexualidade dele. Talvez até uma distinção inicial entre a natureza masculina e feminina. O ser humano recebe uma pressão muito grande, o homem, né? Pela questão da masculinidade. Então a sexualidade dele, muitas vezes, ela é segmentada, uma unidade é segmentada em 3 partes, pelo menos. Isso está até na minha poesia Masturbação, né? Mas eu falei mais tarde, eu vou colocar ela num outro contexto. Mas, enfim, em relação ao homem, o pênis, os olhos e a sexualidade são como se fossem elementos distintos, né? E o homem, muitas vezes, ele é aprisionado junto com a atração natural que ele sente pela mulher, né? Ele tem essa correlação. E muitas vezes isso desvia, e bastante inclusive, né? Do sentido do que é o amor. Não necessariamente precisa ser eterno,
mas o amor que leva a uma construção de uma família, ou mesmo uma família, até não no sentido, nem no sentido talvez de ter uma família tradicional e tudo, mas uma pessoa, honestidade com alguém. Quer dizer, você ter uma oportunidade de ter um relacionamento com uma pessoa baseado em honestidade. E nesse caso, natureza feminina, eu claro, não posso falar tanto sobre ela, mas ela é um pouco mais honesta, mais integral. Não há essa divisão. Lógico, se eu colocar em questão a visão de aproveitadores que trabalham com a pornografia para incitarem essa distorção e ganham muito dinheiro com isso, eu vou ter também um outro elemento. Mas é curioso como a coisa é complexa, né? Porque entram muitos elementos aí. E o que eu realço nesse resumo, mais uma vez pontuando, e eu observo isso bastante, é a hipocrisia da sociedade que, como se fosse, coloca essas questões para baixo do tapete. Não é exposto claramente esses desvios, no sentido de realmente a sociedade procurar diminuir, né, os conflitos sobre isso. Seria necessário toda uma postura de conscientização para apaziguar muitas vezes essa guerra dos sexos, né, masculino e feminino, e tentar, enfim, diminuir pela educação, pelo diálogo, pela orientação real da sexualidade, né? Criar uma conjuntura mais honesta nas relações, como um todo. E como o sexo é uma coisa, a sexualidade, o amor, esse ponto é muito sensível e é fundamental, distorções nesse sentido geram dificuldades em relação a um processo maior. De certa forma, é esse meu resumo sobre essa questão inicial. Incompleto, sim, porque é uma coisa complexa demais para ser contida em 7, 8 minutos, né? Mas eu queria deixar então essa referência e eu vou continuar. Esse vídeo especificamente eu tenho feito por série 12 vídeos, mas esse com certeza eu vou passar um pouquinho porque tem muita coisa interessante ainda para comentar sobre a inter-relação entre esses três elementos, né? Esses três elementos, o ser, o sentir e o pensar. E aí eu vou, nesse fecho, né, enfatizar que o que eu estou falando bate muito com a compaixão que eu tenho por mim mesmo e pelo que me cerca. Considerando que existem exceções e a coisa é muito ampla, mas eu estou enfatizando nesse segmento essa questão. Paz.